O tema que nós vamos desenvolver hoje, aqui na nossa sala Espiritismo Net Jovem, trata-se das guerras. Um tema que para nós é um tanto quanto complexo, instigante, assustador muitas vezes, mas que através desse conhecimento que nós vamos absorvendo, desse raciocínio lógico, desse raciocínio saudável que nós vamos desenvolver em cima desse tema, a doutrina vai nos proporcionando. Até porque para entendermos a causa das guerras, não basta que nós apenas foquemos a nossa atenção naquilo que acontece hoje, no na nossa geração, no nosso tempo. É importante que nós voltemos os nossos olhos lá para o passado mais distante, para que consigamos entender a origem de tudo, por que as coisas acontecem, quais são os seus propósitos, e nesses desdobramentos que foram acontecendo através das gerações, o que hoje nós podemos ver nesses conflitos de positivo, se é que nós podemos encontrar alguma coisa de positivo dentro dessas grandes transformações que esses eventos acabam proporcionando. O Flávio colocou para nós, este mundo é interessante, quando a gente pensa que a paz vai prevalecer, sempre tem alguém ou alguns que começam um conflito onde a gente menos espera. Isso que vai ser interessante a gente compreender, Flávio, do porquê dessas coisas acontecerem. Miriam, você colocou 3 aí, por quê? Alguma coisa? Eu não compreendi. Ah, ela está participando, né? Beleza. Não, se é ela, tá bom. Achei que fosse algum recado seu. Bom, eu queria começar fazendo aqui uma citação de um livro muito interessante chamado O Mundo Invisível e a Guerra, um livro escrito por Leon Denis naquele período de 1914. E logo na introdução desse livro ele dizia que, como ele vivia na França, naquele período da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, Leon Denis, como sendo um grande estudioso, ele relata então na introdução desse livro que ele teve à disposição um médium de muita confiança e que o colocava durante 3 anos em comunicação com o mundo espiritual e que através dessas comunicações ele então obtinha esclarecimentos que a partir da perspectiva terrena ele não conseguiria obter. Então os espíritos foram proporcionando para ele essas informações e a partir daí ele escreveu então uma série de artigos durante esse período, e esses artigos então ficaram reunidos nesse livro, que é muito interessante para quem gosta do tema, para quem aprecia essa, vamos dizer assim, a arte da guerra, mas a partir de um entendimento maior, não mais apenas da satisfação e das emoções, dos impulsos que acaba proporcionando, que acabam proporcionando para todos nós, mas principalmente pela visão educativa que esses eventos acabam proporcionando. Então eu queria logo de início trazer para vocês aqui o primeiro capítulo, uma passagem que Leon Denis relata para nós, que ele traz uma descrição daquilo que ele vivia naquele momento. Então é interessante a gente ver, através da poesia de Leon Denis, como é viver num período de guerra, guerra de fato, estar no meio, no ambiente, no teatro, onde tudo isso se desenrola. Então ele coloca para nós assim: outubro de 1914. Há alguns meses sucedem fatos tenebrosos. Uma tempestade de ferro e fogo se desencadeou sobre a Europa e abalou os alicerces da civilização. Não são milhares, porém milhões de homens que se embatem em choque formidável, em luta como igual o mundo jamais presenciara. É tão grande o número de vidas humanas ceifadas que o pensamento fica estarrecido. O próprio destino das nações é posto em jogo. Em certas horas trágicas, a França sentiu perpassar sobre ela um sopro de ruína e de morte. Se não fossem os socorros do alto e a legião dos espíritos sem conta que acudiu de todos os pontos do espaço para sustentar seus defensores, aumentar-lhes a energia, estimular-lhes os ânimos, inflamar o ardor, talvez ela houvesse sucumbido. Em presença desse terrível drama, como em singular pesadelo, inquirimos que lição resulta desse poderoso fato. Notemos, logo à primeira vista, que esses sucessos eram anunciados com antecedência.
Abundavam por toda parte os avisos, os presságios. Sentíamos por nosso lado aproximar-se a procela. O mal-estar indefinível invadia-nos as almas. No dizer de um pensador, os grandes acontecimentos que abalam o mundo projetam para frente a sua sombra. Então aqui só um trechinho para a gente poder fazer essa nossa ambientação, né, entrarmos em sintonia com esse tema, que é um tema para nós bastante triste, mas que certamente é necessário para a transformação do nosso mundo. Boa noite, Regina. Começamos então falando sobre as guerras mais antigas que já foram registradas na história da humanidade. E nós não poderíamos descartar um dos livros que contam essa história. Talvez o livro que tivesse, né, tá ali, o Flávio colocou o link para quem quiser colocar para nós. Então, o livro que conta, talvez o livro que tenha as histórias mais antigas que dizem respeito à humanidade, a Bíblia. A gente vai, por exemplo, lembrando que o Antigo Testamento, grande parte dele, né, porque foi ali uma mistura de autores que acabaram trazendo relatos, trazendo contos, situações. Então nós tivemos ali Moisés, por exemplo, que viveu aproximadamente há 1200 anos antes de Cristo, há 1 milênio e 2 séculos antes de Cristo. E antes disso, né, as histórias que se desenrolavam, quando nós pegamos, por exemplo, os sumérios, né, considerados os realizadores das primeiras cidades, né, organizadas da história da humanidade. Então nós tivemos ali aproximadamente 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Então é bastante tempo. Então a Bíblia remonta dessa época. Então ele traz para nós aqui, logo no livro Gênesis, o livro Gênesis, lá no capítulo 14, só vou ler um trechinho para vocês aqui, para observarmos como as coisas se desenrolavam naquela época. Dizia assim então, capítulo 14, livro Gênesis. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Cadorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º se rebelaram. E aqui depois continua a história, falando um pouquinho sobre isso. Então nós vemos que, conhecendo um pouquinho da história da humanidade, nós temos poucas informações nos livros de história, propriamente ditos, né, porque eles dependem de pesquisas arqueológicas, dependem de documentação, enquanto que a Bíblia ela foi transmitindo de geração após geração os contos através da linguagem falada. Então hoje nós temos a Bíblia que já naquela época já relatava que o homem já entrava em guerra contra o seu semelhante em busca dos seus interesses. Né? Boa noite, Luciano. Então vamos aqui pensar um pouquinho desde o início, então. Como eu falei para vocês no início, nós não podemos simplesmente analisar os fatos que acontecem na história da humanidade a partir da nossa visão da atualidade. É importante que nós voltemos lá no tempo, então. Quando nós pensamos sobre a origem do homem, e aí então nós voltamos para os fatos da arqueologia, nós lembramos que os homens, e a doutrina espírita também nos esclarece isso, os homens então vieram migrando, né, de um reino inferior, foi então se transformando com o passar do tempo, e esse passar do tempo durou milhões de anos, então desde os reinos inferiores até chegar à condição hominal. E nessa condição hominal, depois ele passou para a condição humana, porque antes dos homens nós tínhamos os humanoides, que viviam também naquela época, tentando sobreviver. E sobreviviam, embora de um modo muito atribulado, mas eles conseguiam deixar seus descendentes, tanto é assim que depois os homens conseguiram se estabelecer. Quando nós pensamos que viemos dos reinos inferiores, é importante nós observarmos esses reinos pelo comportamento dos seus integrantes. No caso, são os animais. Vemos os animais, então, que
não apenas vivem, mas muito mais do que vivem, nós temos que pensar na sua sobrevivência. Então eles não vivem, eles sobrevivem. E essa sobrevivência se dá exatamente através das atitudes que são estimuladas pelos seus instintos. Então, em busca do seu alimento, a proteção do seu território, a proteção da sua cria, da sua família. Então ele sempre se comporta de modo agressivo para tentar obter aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então vemos isso o tempo todo, basta assistirmos a um documentário que trata da vida animal, que nós vemos esse comportamento em todas as graduações dentro desse reino, em todas as famílias, em todos os gêneros, né? Então vemos ali sempre aquela luta constante pela vida. Partindo do princípio de que os homens, hoje, né, o nosso reino, a nossa classe, evoluiu a partir desses reinos inferiores, é fácil de compreender que nós também trouxemos esses mesmos instintos. E a partir dali nós vemos então as primeiras sociedades, também ou os primeiros homens, antes de serem sociedade, os primeiros homens vivendo em função dos seus instintos para a satisfação das suas necessidades primitivas, que era a mesma coisa. Era ali a questão da busca da sua alimentação, não se sentir ameaçado no terreno onde vive, a proteção daquilo que possui, né, dos seus descendentes, do local onde ele vive. Naquela época dos nômades que estavam transitando de um lugar para outro. Então o instinto de agressividade sempre fez parte do ser humano. Isso porque ele se originou de um reino onde a agressividade fazia parte do seu instinto. E como eu sempre falo, Deus, quando ele desenvolveu o ser humano, quando a gente fala que ele criou o homem, dá a impressão de que a gente entra naquela ideia bíblica, né, que ele formou o homem a partir do barro. Mas a gente lembra que o ser humano, desenvolvendo-se a partir de reinos inferiores, trouxe também esses mesmos elementos. E Deus, então, para fazer com que todos os seres sobrevivessem nessa fase tão difícil, nessa fase tão primitiva, dotou-nos, né, a todos nós, do reino humano, do reino hominídeo, do reino animal, desse instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência também traz a agressividade, também traz o egoísmo, também traz o orgulho, a vaidade. São elementos que, de certa forma, nos alimentam para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. O problema é que conforme o tempo vai passando, nós vamos desenvolvendo outras faculdades que vão se tornando mais importantes do que os instintos. No caso, nós temos o nosso intelecto, nós temos ali o nosso lado moral. E então eles começando a se desenvolver, aquela parte instintiva começa a ficar em segundo plano, mas ela não desaparece. Então isso significa que nós vamos nos desenvolvendo, mas ao mesmo tempo tendo aquela confusão daquilo que eu tenho vontade de fazer, daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu devo fazer ou não devo fazer. Então nós entramos numa fase de conflitos, né? Ao mesmo tempo, aquele instinto diz não faça porque é errado, o outro diz faça, senão você vai ser destruído. E aí começamos então a entrar nessa fase de conflitos. Quando nós estudamos na doutrina espírita, falando sobre essa questão da guerra, nós temos lá no livro dos Espíritos, Kardec não podia deixar de tocar nesse tema, até porque naquela época a França tinha acabado de sair de um grande conflito, França contra a Prússia, né, em 1848. Então Kardec viveu esse período de guerras. E a França, na verdade, ali na Europa, ela sempre foi uma das grandes protagonistas, né, dessas guerras. Na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana, guerra contra a Inglaterra. Então tudo acontecia naquele miolo. E Kardec, ele conhecendo muito bem a sua história e também vivendo essa experiência, ele não podia deixar esse assunto de lado. Então ele abordou, lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei da destruição. E quando nós estudamos essa lei da destruição, é importante que nós façamos isso com muito cuidado. Porque quando se fala em destruição, do nosso ponto de vista, é nós destruirmos alguma coisa que era importante e essa coisa simplesmente deixa de existir. Quando nós começamos a entender a doutrina espírita, estudando de uma forma linear a nossa história, não apenas os eventos que vão acontecendo pontualmente em cada geração, mas a gente vai encadeando cada um desses eventos, a gente forma então aquela grande, aquela longa cadeia de situações que vão se sucedendo, sendo uma consequência da outra. E naturalmente sendo ali alimentada também pelo próprio ser humano de acordo com suas necessidades naquele momento. Então quando se fala em lei de destruição, é muito mais fácil falar então lei de transformação. Porque aquilo que se destrói para que outra coisa surja, para que outra situação surja
sempre acompanhando esse estágio evolutivo do ser humano. Então, nessa lei de distribuição, nós temos aqui vários temas que nós podemos abordar. Um deles, então, no terceiro item, fala sobre as guerras. E Kardec foi bastante objetivo. Ele não quis se estender muito, colocou aqui apenas algumas questões para satisfazer assim, o interesse daquele momento, mas certamente nós poderíamos nos aprofundar muito mais através dos nossos estudos, através das consultas que nós poderíamos realizar junto aos espíritos. Então, começando na questão 742, porque nós estamos falando sobre o instinto do homem, sobre a sua natureza primitiva, sobre as suas necessidades iniciais, e isso tudo o levou o homem a se comportar daquela forma agressiva. E isso, como eu falei para vocês, conforme o homem foi se desenvolvendo das suas faculdades intelectuais e morais, também esses instintos foram se misturando, só que cada vez menos influente, não mais intenso como era no passado. Então Kardec começa perguntando: qual a causa que leva o homem à guerra? Então ele perguntava isso no contexto da realidade dele daquele momento. Nós poderíamos entender isso na nossa atualidade, porque hoje nós não temos, embora não sejam guerras, são conflitos regionais que nos chocam da mesma forma. Mas quando a gente fala a causa que leva o homem à guerra, é importante a gente voltar os nossos olhos lá para trás, quando a gente lê, por exemplo, os textos bíblicos, que nós já tínhamos muitas e muitas guerras naquela época. Aliás, a Bíblia, como sendo ali um livro de citações, de eventos que acompanhavam a humanidade naquele período, pelo menos naquela região ali do Oriente Médio, o que mais tem ali é guerra. É uma confusão de guerra com milagres, uma coisa se misturando com a outra. Então, quando a gente volta lá para trás, naquelas primeiras sociedades, nós temos então Kardec perguntando: qual a causa que leva o homem à guerra? A resposta: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessário, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Aqui é um ponto interessante. Como é que a gente vai juntar a humanidade no meio de uma guerra? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Voltando então, antes da gente continuar tratando do Livro dos Espíritos, a gente lembra que o homem, quando ele começa então a lidar com o seu semelhante, então ele tem aquele semelhante com quem ele se afiniza e aquele semelhante que para ele é uma ameaça. Então há a necessidade dele começar a se organizar. Parte dali então, o homem, como tendo como instinto gregário, ou seja, o ser gregário é aquele ser que se agrega, é aquele ser que forma uma comunidade. E isso nós já trazíamos desde aquela época dos nossos instintos. Os animais vivem em bando. Então é natural que nós, evoluindo a partir desses reinos inferiores, também carreguemos junto conosco esses mesmos instintos, essas mesmas tendências. Então começamos a organizar as primeiras sociedades, formando aquelas pequenas comunidades, uma comunidade familiar inicialmente, depois começou a se juntar algumas famílias, formando aqueles bandos. Aí o homem deixou de ser um ser nômade e se tornou então sedentário. A palavra sedentário, como a gente vê na atualidade, a primeira imagem que vem é aquela pessoa sentada em frente à televisão, comendo ali um balde de pipoca, assistindo a um programa de interesse sem nenhum tipo de atividade física, e que certamente vai ter uma vida muito curta, porque não é uma vida saudável que ele carrega. Essa é a ideia de sedentarismo. Mas naquele período, quando a gente estuda a história antiga, falar de sedentário é aquele indivíduo que deixou de viver transitando pelo mundo, mas ele conseguiu se estabelecer, conseguiu organizar a sua vida fixo no local, produzindo seu alimento, se defendendo e desenvolvendo-se junto com os seus semelhantes. Essa é a ideia de sedentarismo daquela época, não esse sedentarismo pejorativo que nós vemos na atualidade. Então, a partir dessa organização do homem, ele começou então a perceber que alguns estavam mais organizados que outros, alguns estavam mais bem estabelecidos, mais bem providos do que outros. E aí então, diante da necessidade, nós sabemos que o homem então, quando ele precisa sobreviver, ele é motivado pelos seus instintos. Então naquele início, os primeiros conflitos que começaram a surgir, dava-se exatamente pela briga pela satisfação das suas necessidades, não paixões ainda como os espíritos colocavam aqui. Porque
Porque quando nós falamos paixões, a gente pensa assim, naquele que é o nosso ego, na vontade do poder, na vontade da riqueza, pelo interesse em conquistar um grande território. Essas ambições humanas são caracterizadas por essas paixões. Mas, na verdade, no início era uma questão de sobrevivência. Se você não tomasse aquilo que o outro tem, já que você não tem para sobreviver, você vai então morrer. Só que o instinto diz, você não deve morrer, você deve brigar para sobreviver. Então ele fazia tudo isso. Uma imagem muito interessante que nós podemos ter dessa fase, não sei se alguns de vocês já assistiram, o filme de Stanley Kubrick, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick ele falava sobre a viagem do homem no espaço, mas antes de levar o homem ao espaço, ele voltou nas suas origens e começou a encontrar então os primeiros primatas, que dali se desenvolveram como humanoides, né? E ali naquele período eles brigavam, por exemplo, por uma questão de caça. Uma poça d'água já era motivo de briga para aqueles grupos. E por quê? Esse era motivo de briga, porque não se tinha água encanada, você não tinha rio em todo lugar, então uma poça d'água já era necessário, suficiente para ter motivo de briga. E ali nós tivemos então aqueles primeiros primatas que começaram a encontrar em ossos, que por acidente, dentro da visão de Stanley Kubrick, e nós podemos ver isso também, né, como sendo uma realidade do desenvolvimento dos primeiros seres que viveram aqui nessa classe mais desenvolvida, acabaram por acaso descobrindo uma arma. Ele pegava então um pedaço de osso, que ali era um fêmur, né, o maior osso que nós temos no corpo humano, e começou a bater. E ele percebeu que conforme ele batia em outras ossadas, os ossos começavam a quebrar. E aí, então ele bateu, quebrou, era por acidente, depois ele começou a bater intencionalmente e percebeu que aquilo era uma arma. E aí então, como ele foi expulso da poça onde ele estava, ele voltou então com essa arma e começou a espancar aquela tribo rival, ou aquele bando rival. E a partir dali, então, ele começou, naqueles primeiros resquícios de inteligência, a começar a desenvolver, a construir instrumentos para que ele pudesse se sobressair perante seu semelhante diante dessas necessidades. Então, esses instintos começaram a acontecer assim. Começaram a utilizar pedras, pedaços de madeira, ossos, criaram seus primeiros armamentos. E isso fez com que ele se sentisse mais forte, mais poderoso. Milhões de anos depois, tivemos o homem já se organizando em sociedades, como nós vimos no caso da Bíblia, como na história dos Sumérios, outros povos do Oriente, da África, começaram a se organizar. E começaram então, o homem começou a desenvolver essas paixões. Já não era mais instinto, era o instinto, era a inteligência, mas eram paixões. Essas paixões, diferente do que a gente entende hoje, que é aquela história de estar enamorado por alguém, estar apaixonado por alguém, a paixão significa um desejo muito intenso que o indivíduo tem, que se desequilibrada o leva ao sofrimento. Os próprios espíritos esclareceram que a paixão ela é necessária para o ser humano se desenvolver. Sou apaixonado pela doutrina espírita e é isso que me move estar a todos os dias trabalhando em benefício dela, da sua divulgação e daqueles que buscam. Sou apaixonado pelo meu time de futebol, sou apaixonado pelos filmes, sou apaixonado pelos meus amigos, pela minha família. São paixões. A partir do momento em que essas paixões começam a sair do controle, os espíritos dizem que ela se assemelha a um cavalo desgovernado. Ela tem força, mas ao mesmo tempo ela é destrutiva. E o homem começou a desenvolver, além daquele sentimento de proximidade, de afinidade com os seus interesses, ele começou a extrapolar esses sentimentos e começou a perceber aquilo que para ele, fisicamente, aqui no mundo material, era para ele, proporcionava sensações agradáveis. E ele viu então que o poder era sedutor e era apaixonante. Ele viu que a riqueza era sedutora e apaixonante. Ele viu que se mostrar mais forte que o semelhante, destruir aqueles que são os opositores, também proporcionava um sentimento que para ele era agradável. E aí então ele permitiu que isso desgovernasse. E aí então, dentro daquela sociedade, ele começou a entrar em conflito com o seu semelhante. Voltando aqui para o Livro dos Espíritos, já que a gente fez essa introdução sobre a organização das primeiras sociedades. Porque o homem se organizando nas sociedades, ele então começou a se organizar politicamente, quem governava, quem influenciava, economicamente, né, de onde vem ali as suas riquezas, de onde vem a sua alimentação, o seu patrimônio. Começou a se organizar também culturalmente,
para expressar os seus sentimentos através da arte manifestada nas mais variadas formas, através da pintura, da escultura, da música, das interpretações diversas. Ele começou também a se organizar, percebendo que, sendo ameaçado por outros, começou a se organizar também na sua defesa. E ali vimos, como aconteceu na Suméria, há mais ou menos ali 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, começamos então a ter as primeiras cidades-estados. Era como se fossem pequenos países, que começavam a mostrar forças através do seu sistema de organização, mas também até através da sua força militar. E a partir dali, outras sociedades instintivamente que também se desenvolveram a partir dali. Vamos para a questão 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Respondem os espíritos que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Quando ele fala assim, um dia vai desaparecer, os espíritos dizem que sim. E aí então, para a gente poder não ficar dentro do dogma, quer dizer, não vai desaparecer porque os espíritos disseram que vai desaparecer. Vai desaparecer porque nós somos capazes hoje de fazer uma análise de tudo aquilo que a humanidade já viveu, do progresso que ela já teve dos tempos mais primitivos até a atualidade e daquilo que ela tem ainda para se desenvolver. Então nós estamos nos elevando gradualmente nessa escala evolutiva. Então, se hoje nós temos os nossos conflitos, voltando no passado, a vida e a morte era uma questão de detalhe. A construção e a destruição eram consequências naturais, né? A Mira lembrou aqui, nós vemos pelos castelos que inicialmente eram feitos para a guerra e muitos depois viraram moradia e hoje são objetos de culto, de adoração, de admiração, né, na arquitetura, na arte de um modo geral. Então, nós vemos que sim, isso vai desaparecer. Quanto tempo isso vai levar? Basta que nós observemos hoje a nossa realidade. De que modo que o homem se relaciona com o próprio homem? Qual a intensidade dos seus instintos? Quais os recursos que ele utiliza para resolver essas questões de conflito? 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. E aí então Kardec não ficando satisfeito com essa resposta, porque parece algo incoerente você falar de liberdade e progresso quando você trata de guerra. Porque a guerra ela traz destruição, sofrimento, escravidão, retrocesso porque destrói aquilo que foi construído. Como é que nós podemos entender isso como liberdade e progresso? Então ele voltou a perguntar, se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravidão? A resposta, escravidão momentânea para solvar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. E Kardec pergunta aqui depois finalmente. Vamos lá. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? A resposta, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. E aqui a gente já entra no desenvolvimento intelectual. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aqueles que possuem intelecto bem desenvolvido, que são capazes de criar esses grandes conflitos, são responsáveis por conduzir aquelas mentes que acabam acompanhando o seu desejo sem raciocinarem se é certo ou se é errado. E continuamos, vamos acelerar um pouquinho, senão a gente não consegue completar. Quando nós falamos sobre os históricos das guerras, nós temos naquele início pequenos conflitos que depois foram se desenvolvendo e conforme as sociedades foram se tornando mais complexas, esses conflitos também se tornaram. E aí de conflito, daquilo que era um mero conflito, acabavam virando uma guerra, envolvendo o maior número de pessoas, envolvendo maior destruição, envolvendo maior sofrimento. Porque a guerra, a gente lembra sempre, quando ela acontece, ela não gera apenas a destruição material daquilo que a gente vê. Ela provoca a fome, ela provoca as doenças, ela provoca os transtornos morais e os transtornos psicológicos, os transtornos espirituais que surgem. Tudo isso como consequência. E depois que alguém passa por essa experiência, demora muito tempo para poder voltar ao seu estado de equilíbrio. Mas o mais importante de tudo, quando nós vemos então esses históricos que começam com conflitos, transformam-se em guerras, na atualidade nós já não vemos mais guerras,
vemos conflitos também regionais, seja entre duas nações, seja dentro de uma mesma nação. E depois nós temos também observando um fenômeno novo que começou ali no final do século XX, que é exatamente o terrorismo, que de certa forma traz para nós uma visão positiva de todo esse cenário de guerra. Porque o terrorismo, quando nós estudamos isso academicamente, nós vemos que nada mais é do que a reação de um grupo mais fraco contra um grupo mais forte. Porque quando nós temos dois grupos fortes, eles vão às vias de fato para poder destruir um ao outro. Quando nós temos um grupo que é muito grande e o outro que é proporcionalmente inferior, a única forma dele provocar algum tipo de destruição é através do terrorismo. Então isso mostra que esses grupos menores estão reagindo dessa forma exatamente porque não encontram outra forma de manifestar as suas ideias contrárias àquelas que são dominantes, né? A base do terrorismo acaba sendo as guerrilhas, exato. O que é a guerrilha? É você ataca e corre. Você não enfrenta diretamente o seu inimigo. Então a gente pensa assim, se no passado, e quando a gente fala em passado, nós podemos colocar esses 70 anos mais ou menos, quase um século, né? Boa noite, Álvares, boa noite, professor. Tchau, Álvares. Então, quando nós falamos sobre, né, essas guerras que nós tivemos há 70 anos, nós não imaginamos mais uma situação onde nós temos uma guerra entre nações daquelas proporções. Então, nós vemos esses pequenos grupos provocando esses tumultos, provocando esses abalos. E isso é positivo, dentro dessa visão geral que nós temos da destruição que a guerra provoca no decorrer da humanidade, no decorrer da história da humanidade. Vai chegar um momento em que o terrorismo não mais vai acontecer e as guerras definitivamente vão cessar. O Flávio colocou em cima para nós, em compensação, força o desenvolvimento de muitas coisas. Os grandes avanços da medicina, do trauma, foram decorrentes de guerra. A tecnologia, de um modo geral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque Emmanuel nos chama a atenção, né? Porque nos lembra sempre que no Livro dos Espíritos, os espíritos que participavam da codificação sempre falam que é muito mais fácil nós desenvolvermos a inteligência do que a moralidade. A inteligência, como nós vimos naquele filme que eu citei para vocês de Stanley Kubrick, mostra que aquele primata começou a raciocinar na utilidade daquele instrumento que ele segurava, que era um pedaço de osso, e de forma que ele poderia utilizá-lo, independente se aquilo seria de um uso positivo ou não. Futuramente ele começa então a pensar, a raciocinar e a ponderar se aquilo é positivo ou é negativo. Então, intelectualmente é muito mais fácil. Então, através das descobertas provocadas pela guerra e pelas necessidades de enfrentar um determinado combate, o homem então tentou, através do seu intelecto, desenvolver recursos que facilitassem para ele o seu enfrentamento. Então, essa é uma parte interessante que a gente pode observar da guerra como consequência. Que certamente, se não tivéssemos esses estímulos, que são certamente dolorosos, nós conseguiríamos desenvolver também essa tecnologia, a informática, consequência da guerra, a telecomunicação, consequência da guerra, radares, a medicina e outras organizações, nós também temos outras logísticas, que somente através da guerra, que é feita de uma forma rápida e tem que ser de uma forma eficiente, nós certamente conseguiríamos alcançar tudo isso, só que de uma forma muito mais lenta. Então esse seria assim, o lado proveitoso, o lado positivo que nós tiraríamos da guerra, né? Voltando então aqui ao nosso raciocínio, nós temos então, sim, as máquinas de modo geral, de transporte, de utilização agrícola, de construção, tudo isso foi resultado, né, impulsionado naturalmente pela guerra. A aviação começou com uma curiosidade, se desenvolveu rapidamente por causa da guerra, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e hoje nós temos essa facilidade de transporte hoje, né? Um ponto importante quando nós começamos a analisar a guerra do ponto de vista moral, né, olá Fernando, do ponto de vista moral, é falarmos sobre o comprometimento do ser humano. Porque os espíritos nos lembram sempre que participar de uma guerra provoca em nós, ou traz para nós, uma responsabilidade diante daquela destruição. Seja a destruição material, seja a destruição da vida propriamente dita. E aí então, nos próximos conflitos, nós estaremos envolvidos, sendo na verdade vítimas daqueles mesmos conflitos. Então esse comprometimento que nós temos, acaba trazendo para nós situações em que as nossas reencarnações são tomadas por expiações causadas por causa desses eventos. E naturalmente, como a gente falou,
A humanidade, ela sempre percorre, né, uma escalada ascendente. Né? Então, na verdade, ele vai subindo cada vez mais conforme o tempo vai passando. Então, nós vamos vendo que os nossos comprometimentos também vão se aliviando com o passar do tempo. Mas nós não estamos em condições ainda de dizermos que estamos completamente livres desses comprometimentos. Então, estamos comprometidos espiritualmente e moralmente diante dessas situações. Os próprios espíritos falam, por exemplo, que aqui no Brasil, nós vivemos hoje algumas dessas nossas mazelas sociais, políticas, econômicas e tantas outras, né? Exatamente porque nós trazemos ainda do nosso passado marcas que ficaram profundamente inscritas na nossa consciência, envolvendo conflitos que nós vivemos aqui, envolvendo a escravidão, envolvendo a indiferença que nós vivemos. Então nós vemos que não é apenas um comprometimento individual. Nós mesmos já falamos sobre isso num estudo do livro Obras Póstumas, em que o Espírito fala para Kardec que nós nos desenvolvemos e nos relacionamos com as leis divinas a partir de 3 esferas diferentes. A esfera individual, onde meu livre-arbítrio, as minhas escolhas fazem com que, e as minhas escolhas fazem com que eu me comprometa perante a minha própria consciência. Eu tenho a esfera familiar, aquele grupo mais íntimo com o qual eu me relaciono, que pode ser a família consanguínea, ou pode mesmo ser a família de amigos, de pessoas que estão mais próximas, dividindo comigo aquele momento da minha existência. Então nós podemos nos comprometer uns com os outros. Por exemplo, dentro de uma casa, onde os pais têm diferença com os filhos são agressivos com os pais, irmãos se detestam, então, ou se amam, né, não só negativamente, mas também esses comprometimentos também nos proporcionam a evolução, não apenas o sofrimento. Então, individualmente é a primeira esfera. Depois nós vamos para a segunda esfera, que é a esfera familiar. E depois nós vamos para a esfera social. Quando nós encontramos hoje ambientes no nosso planeta, países, regiões que não conseguem encontrar a paz, nós podemos ter certeza, dentro dessa lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos proporciona, que ali estão encarnados espíritos que têm comprometimento entre si dentro dessas esferas. Comprometimento social, porque os grupos onde eles se desenvolveram se comprometeram com outros grupos, então hoje eles se reencontram e vão viver esse sofrimento até que eles mesmos revertam essa situação. Porque a gente lembra que ou nós nos desenvolvemos pelo amor, que é através da conscientização, que é através do nosso entendimento, através do nosso desenvolvimento moral, ou nós desenvolvemos pela dor. E o trauma de uma guerra, o trauma de uma destruição, é para nós uma forma muito intensa de nos estimular a essa transformação. Lembrando sempre que cada vez que alguém desencarna por causa de uma guerra, no mundo espiritual ele é acolhido pelos amigos espirituais, que vão não apenas prestar assistência para que ele possa se restabelecer, mas também vai oferecer o esclarecimento que ele precisa para observar aquilo que ele fez. E aí, então, através desse esclarecimento, os espíritos vão gradualmente se modificando. Mas não é uma modificação que acontece de uma hora para outra. Porque o mesmo ódio que nutrem enquanto encarnados é um ódio que também se acompanha quando desencarnados. Nós temos ali grupos que se detestam. Tem um livro muito interessante chamado A Guerra no Além, uma psicografia de Abel Glasser, que é psicografado pelo Kai Barchutel. E nesse livro, Guerra no Além, ele trata exatamente do cenário da Segunda Guerra Mundial. E ele comenta, né, que nós temos ali nações que se detestavam, entre, por exemplo, antes disso, na Baixa Idade Média, nós tivemos ali aquela guerra, né, de 100 anos entre franceses e ingleses, e que no mundo espiritual nós tínhamos ali espíritos que se odiavam por serem ingleses e franceses. E através das reencarnações eles começaram então a viver essas situações. É um livro muito legal, né, Fernando? Então, esses comprometimentos nós temos até hoje. Então, se nós olharmos, mas por que aquela região da Palestina, onde nós temos ali árabes e muçulmanos e judeus, árabes e israelenses que não se entendem, não ficam em paz? Aquela região da antiga União Soviética, ali na Ásia, que também não para nunca de ter guerra naquele lugar? Por que tudo isso? Exatamente porque não é porque a guerra está acontecendo,
É porque os espíritos envolvidos ainda estão em guerra. Então nós começamos a observar assim, que na verdade não existem vítimas inocentes. Todos são vítimas, mas são vítimas de si mesmos, por aquilo que eles fizeram. Por que nós reencarnamos aqui no Brasil e não estamos envolvidos com aquela guerra? Porque nós temos os nossos próprios problemas. Os nossos problemas são de outra natureza. Aqueles problemas deles é de uma natureza belicosa que eles mesmos viveram no passado. A Miriam colocou assim: eu me lembro que em um conflito recente onde os Estados Unidos quis intervir, a própria população americana solicitou que não atacassem, já preocupados com o retorno, né, e cansados de conflitos também. E o governo teve de recuar. Então nós temos exatamente isso, né? Governos preocupados com a sua administração, com o poder que devem exercer, mas ao mesmo tempo nós temos uma sociedade que está preocupada em reviver situações que já viveram. Então não é simplesmente assim. Então, como a Hermes colocou para nós ali, uma das grandes guerras é a guerra interna do ser humano. E nós lembramos sempre que, quando nós observamos dentro da nossa geologia uma erupção vulcânica, nós vemos então, né, aquele abalo sísmico, aquele terremoto, nós vemos então ali as lavas sendo jorradas, a fumaça, o fogo, a destruição. Na verdade, antes de sair tudo aquilo, já havia uma pressão muito grande no subsolo do nosso planeta, em que as camadas estavam sendo pressionadas por aquela movimentação do magma. Então é o calor, a movimentação, o contato entre as placas. Quando explode aquilo tudo, nós já tínhamos muito tempo de pressão interna que nós não observávamos. Não era possível nós percebermos isso. Um terremoto é a mesma coisa. Um terremoto nós vemos assim a destruição que acontece em 10 segundos e 20 segundos. Mas durante quanto tempo aquelas placas ficaram presas umas a outras, se pressionando, até o momento em que elas escaparam e depois deram aquele choque que provocou esse abalo todo? Quando nós falamos moralmente é a mesma coisa. Nós temos assim aquelas pessoas que ficam segurando um problema interno, né? Uma infelicidade, um aborrecimento, ela fica segurando, aí chega uma hora que ela diz: olha, explodi porque eu não aguentei. Essa explosão, que significa colocar para fora aquele estado emocional em desequilíbrio que estava sendo acumulado dentro dele próprio, isso numa sociedade onde nós temos um sentimento acumulado em maior intensidade pela quantidade de pessoas, pela quantidade de ideias que estão ali, acabam se refletindo nessa destruição que nós vemos hoje. Então as guerras vão diminuir quando as pessoas começarem a encontrar paz dentro de si mesmas. Quando as pessoas não quiserem mais reviverem aquilo que já viveram tantas vezes. O Flávio lembrou aqui que em cada encarnação renascem lados opostos, ou mesmo lado, mas sempre vivendo aquela situação. Nesse livro, o Guerra no Além, fala de um inglês que viveu naquele período da Guerra dos 100 Anos contra a França, e numa outra encarnação ele viveu na Inglaterra, ele viveu como francês. E ele era um francês extremamente infeliz, que ele não via a hora de ir para a Inglaterra, ele não sabia por que essa tendência. Então no livro conta uma história semelhante a essa. Ele teve que inverter o papel e sofreu muito por causa disso, né? Então nós vemos hoje que tudo aquilo que nós vemos são grupos tentando se resolver. Quando nós pegamos, por exemplo, na Crimeia, onde nós temos ali, né, aquela briga entre Ucrânia, entre Rússia, quando nós vemos ali aquela tensão que existe aqui mesmo na América Latina, né, principalmente aqui na América do Sul, quando nós vemos ali aquele conflito que existe nos Estados Unidos, longe, mas sempre presentes e sendo odiados pelo mundo. Que eu saiba não, Álvares. Normalmente apenas os livros mais conhecidos que são... mas é um livro pequenininho, é baratinho, acho que com 15, 20 reais você consegue um desse. É muito legal. Ah, você conseguiu baixar? Ah, então é legal. Então tá ali, para quem tiver interesse, dar uma consultada. Eu achei que você estava perguntando se tinha. Beleza. Então, assim, nós vemos que mesmo países que estão geograficamente distantes, estão comprometidos moralmente. Nós vemos isso, né? Os Estados Unidos do lado de cá e os muçulmanos do lado de lá, que são dois grupos que se odeiam. E a pergunta é, quanto tempo vai durar esse ódio? Quanto tempo quanto eles resistirem a essa transformação moral. Então, temos aqui, dentro desse raciocínio também, o comprometimento humano. De que forma que os espíritos interferem nisso também? Porque é importante a gente pensar. Porque o fato de nós estarmos desencarnados mostra claramente que nós somos os responsáveis pela guerra. Só que, na verdade, nós pensamos que nós somos espíritos. E assim como nós somos espíritos, temos outros espíritos também comprometidos. E esses espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. Nesse Guerra do Além, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mostra os bastidores, a quantidade de espíritos que estavam envolvidos, instigando o lado daquele que nós chamamos do eixo, né, que era aquele lado que queria
conquistar, que queria destruir, que a gente via ali os nazistas, né, os fascistas, né, os imperialistas, ou seja, e japoneses, italianos, alemães, de um lado e o resto do mundo do outro lado. Então nós tínhamos grupos de espíritos instigando-os dos dois lados. Aqueles sombrios que queriam trazer a destruição e o desequilíbrio para a humanidade, e aqueles que tentavam lutar a favor desse equilíbrio. Kardec trouxe para nós também, lá no Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos. Lá naquele capítulo 7 da segunda parte, onde nós temos ali, né, na famosa questão 459, que os espíritos nos influenciam o tempo todo. Mas tem um subitem ali que chama-se os espíritos durante o combate. E aí, Kardec, vou ler para vocês 2 perguntas apenas, porque são muitas perguntas, depois vocês podem se aprofundar um pouco mais. Deixa eu pegar aqui no Livro dos Espíritos. Está aqui, item número 10, do capítulo 9, não capítulo 7, desculpem. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos no item número 10, os Espíritos durante os combates. Questão 541. Numa batalha, há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças em luta? A resposta, sim, e que estimulam sua coragem. Kardec faz um comentário. Assim os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou por aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados por figuras alegóricas. Porque Deus da guerra toda a tribo tinha. Era Deus da agricultura, Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da guerra. E esses espíritos se manifestavam durante esses conflitos e eles eram tidos então como deuses. Na questão 452, numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? A resposta, sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. A questão 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? A resposta, sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que comandar. Depois daqui ele continua dando continuidade. E nesse sentido, para a gente ilustrar um pouquinho mais, a gente volta aqui para o nosso livro O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis, onde ele traz uma citação sobre isso. Então eu já falei para vocês que nesse livro A Guerra no Além fala sobre essas influências que existem entre as duas partes, mas nós temos aqui também Leon Denis, que, como eu falei para vocês, recebia a orientação dos espíritos para explicar aquele momento em que a França vivia da Primeira Guerra Mundial, e ele então escreveu seus artigos. Ele escreveu então um artigo intitulado, deixa eu pegar aqui o título dele rapidamente. Está aqui, eu li o primeiro capítulo para vocês, né, o Espiritualismo e a Guerra. O segundo item, Cenas do Espaço, Visões Reais da Guerra e da Epopeia. Isso em janeiro de 1915. E num trecho ele diz assim para nós, porque nós estamos falando aqui, como eu trouxe para vocês, a influência dos espíritos, né? Ele diz assim então: sucessivas reuniões se realizam por cima de nossas linhas. Os que as compõem são portadores de nomes ilustres, cuja reunião sintetiza toda a glória dos séculos, toda a história da França. Nelas, falando dos espíritos isso, né? Deixa eu só voltar um trechinho para vocês aqui, para fazer uma pequena introdução. Tá, bom, ele fala aqui, ele desvia um pouco do assunto, mas vamos lá. Nelas, ou seja, nessas reuniões, figura Henrique IV junto de Napoleão, Vercingetorix, lá se encontra com os capitães de Carlos VII, os generais de Luís XIV e os da Revolução, todos os paladinos de nossas lutas de outrora e os libertadores da pátria. Vê em si mesmo vários chefes ingleses, pois toda a inimizade cessou e há apenas em todos esses espíritos um pensamento único e o mesmo sentir. Todos têm por Joana igual deferência.
ninguém lhe toma a dianteira. Discutem-se gravemente os meios de ataque, os processos necessários a essa guerra de trincheiras. Paira sobre a Assembleia o pensamento de Deus, e quando o Espírito eminente que a preside abre a sessão, invocando-lhe o augusto nome, todos se inclinam respeitosamente. Se a França para muitos se tornou apática, ímpia, entregue a todas as correntes do imoralismo e da sensualidade, ao menos no seio desse Supremo Conselho, onde se acham reunidos todos os mentores invisíveis, impera a fé ardente. Talvez seja por isso que se atenuaram até certo ponto as provações e os acerbos castigos que ela mereceu. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial, esse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, traz ali relatos de Leon Denis vivendo em loco a Primeira Guerra Mundial e depois também tendo orientações dos espíritos falando sobre isso. Então temos aí esse material bastante interessante para nos ajudar. Então nós vimos ali os espíritos que participam desses eventos nos ajudando, porque quando nós pensamos em guerra, nós achamos que os dois lados estão errados. Na verdade, a guerra tem aquele que é o agressor e tem aquele que se defende. E é aí que nós entramos naquela passagem do Livro dos Espíritos, aqui que Kardec trouxe para nós, na primeira pergunta, deixa eu pegar para vocês de novo aqui, quando ele diz aqui em cima na questão 742, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Essa humanidade, que para nós parece uma coisa incoerente, é exatamente essa situação em que, já que eu tenho que defender, eu vou defender apenas aquilo que é realmente necessário. Eu não vou além disso. Coisa que Napoleão, sendo um espírito instruído pela espiritualidade para promover uma grande mudança aqui no nosso mundo, foi tomado por uma ganância e por uma ambição pessoal, que aquilo que ele fez foi realizado, mas ele foi além, querendo conquistar mais do que devia, mais do que desejava. E aí então ele acabou quase que comprometendo a sua própria missão, embora ele tenha feito acabar com o absolutismo, acabar com o nepotismo, acabar com aquele sistema de governo antigo, criar novas regras, criar novas leis. A Revolução Francesa foi uma consequência daquilo tudo, trazendo ali igualdade, fraternidade, liberdade também, trazendo ali também o próprio Declaração dos Direitos Humanos, foi feita naquela época, tudo isso como uma consequência da guerra. Então, para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, nós temos aqui hoje então, o desenvolvimento e a organização social são realizados a partir então desses conflitos. Porque nós vemos, por exemplo, em 1946, um ano depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos ali a criação da Organização das Nações Unidas. Nós tivemos o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial e tivemos outros tantos tratados que foram tratados de paz, que foram firmados a partir desses grandes conflitos. Nós tivemos um desenvolvimento intelectual, como nós vimos há pouco, a tecnologia que surgiu a partir desse estado de guerra, dos vários estados de guerra que o homem vivenciou. Nós tivemos ali também o desenvolvimento moral, porque as guerras da atualidade não são iguais às guerras do passado. Naquela guerra todo mundo brigava com todo mundo por nada. Hoje, para entrar em guerra, nós temos ali um conselho que é reunido, se debatem as alternativas, fazem então união de forças para fazer com que aquela guerra seja terminada e apenas isso. E depois proporciona o desenvolvimento. Claro que isso hoje, na nossa atualidade, na nossa realidade, é algo que está muito aquém ainda do que nós desejamos. Mas no passado nós não tínhamos nem isso. Quando nós pegamos, por exemplo, lembrando das cruzadas que começaram lá no século IX, no século X, onde milhares, milhões até de homens, cavalgando durante meses, simplesmente iam para um confronto sanguinário, a troco de nada, a troco da defesa da fé. E nós tivemos ali 8 cruzadas, 4 grandes cruzadas, onde uma quantidade monstruosa de gente desencarnou, de espíritos desencarnaram, que vieram se reencontrar depois em circunstâncias diferentes. Brigavam em nome da fé, hoje nós temos guerras que continuam em nome da fé, quem sabe são aqueles mesmos espíritos que se encontram hoje. Nem equipamentos tinham, mal tinham comida. E mesmo depois desse desenvolvimento moral que nós estamos vendo hoje, nós começamos a observar na humanidade o desenvolvimento espiritual. Porque nós começamos então a nos elevar espiritualmente e desejar realmente a paz. Não a paz
para que a guerra não aconteça mais, mas simplesmente desejar a paz pelo desejo de viver em paz, porque isso para nós já é o resquício, já é o início da nossa felicidade. Então, pessoal, para a gente poder fechar todo essas nossas ideias, esses nossos raciocínios, porque a gente vê que falar sobre guerra é muito fácil. Nós temos aí muitos documentários que falam sobre quantidade de mortes, campos de extermínio, nós temos ali tecnologia que foi desenvolvida em nome da guerra, armas de destruição em massa, nós temos ali eventos históricos que marcaram a humanidade. Poderíamos falar sobre tudo isso historicamente. Mas basta a gente olhar o ser humano como sendo protagonista e conhecendo a sua natureza primitiva, a sua evolução, as suas tendências, o seu desenvolvimento, a sua elevação espiritual, que a gente vai acompanhando esse comportamento que se dá também através da guerra, se dá através da tecnologia, se dá através da filosofia, se dá através da ciência e vários outros aspectos. E nós estamos crescendo cada vez mais e continuaremos crescendo também. Então vamos lá, para a gente fechar. Eu peguei aqui um trecho de um livro que é muito bacana, para quem não leu, eu acho que é uma situação, uma indicação interessante. O livro chamado A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel através do Chico Xavier. Nesse livro, A Caminho da Luz, ele conta a história desde a formação do universo, de uma forma muito resumida, claro, e ele vai então, a partir daquele momento em que o universo começa a ser criado, nós começamos a ver a evolução do universo, do nosso planeta, da humanidade, passando pelos seus vários eventos, né, que foram registrados desde a época dos textos bíblicos, dos gregos e romanos, dos egípcios, da Idade Média, depois das revoluções que aconteceram, das guerras e tudo mais. E esse livro acabou em 1900, ele termina, né, o seu relato ali em meados de 1938. E nós temos aqui o penúltimo capítulo, que eu acho que fecha bem isso que nós vamos tratar agora, chamado de Lutas Renovadoras. Diz assim para nós Emmanuel. É um livro muito bacana, vale a pena vocês lerem. Diz assim para nós: o século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. Então vamos observando nas entrelinhas que ele está dizendo para nós. Então, lutas renovadoras. Tivemos guerras sangrentas no século XX. Primeira Guerra Mundial, Vietnã, Coreia, Segunda Guerra Mundial. Estamos tendo conflitos na atualidade também. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. A nova era, que é exatamente essa fase de transição que nós estamos agora. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima, esse futuro de mudanças que nós estamos vivendo já nessa fase de transição novamente. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 e 1918, que foi exatamente a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foram pródromos de uma luta maior, ou seja, foram os indícios de alguma coisa maior que estava para vir, que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Aqui Emmanuel escreveu esse livro em 1938. Um ano depois começaria a Segunda Guerra Mundial. E ali, como foi colocado para nós, uma luta muito maior, uma luta muito mais sangrenta, onde, conforme ele traz para nós aqui, o nosso planeta então afastará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se animou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta.
a Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então Emmanuel começa a trazer para nós aqui já uma previsão do que está por vir nessa fase de transição, isso na década de 1930. E Kardec já falava sobre isso lá no livro A Gênese, no século XIX, e nós temos hoje os espíritos insistentemente falando para nós que nós estamos nessa fase de transformação. Só que Emmanuel previa naquela época, que ele só escreveu até 1938, que algo muito grande estava para acontecer. E de fato aconteceu um ano depois. E ele continua para poder finalizar aqui o último capítulo. Ele diz assim: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Ou seja, ele estava dizendo que estava para chegar já uma grande guerra, uma grande comoção mundial. Então, mais uma vez, vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Não, ele previa isso antes da Segunda Guerra Mundial, Álvares. Foi, lembrando mais uma vez, foi em 1938, um ano depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Que foi provavelmente ali, como ele colocou para nós, uma profunda noite, foi o ápice de todos os conflitos da humanidade. Até porque a partir dali nós tivemos, a Guerra Fria, que foi aquele período sombrio em que não houve guerra direta, pelo menos em proporção mundial, mas nós tivemos ameaças de bombas nucleares, de guerras modernas, novas, que até então ninguém conhecia. Então esse medo, essa tensão que foi criada até ali o início de 1980, isso aqui é Deus me livre, Então, naquele período lá nós tivemos ali uma grande tensão em que a humanidade conseguiu se educar. Ela falou assim, olha, se nós partirmos por uma guerra de proporção mundial a partir de agora, com certeza nós teremos a destruição do nosso mundo. Foi ali então que o homem parou e refletiu. E desde então nós não tivemos nenhuma bomba atômica explodida em tempos de guerra, apenas em testes, mas já foi suficiente para nos intimidarmos uns aos outros. Ele continua para nós aqui. Mais uma vez então, vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Então podemos dizer que o século XX foi ali o máximo que a humanidade foi capaz de chegar, próximo à sua autodestruição. E foi ali, a partir do século XX, que a humanidade de fato amadureceu. E continua. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossas almas. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no iluminado. E o Espiritismo terá retirado todos os seus escombros materiais, dos seus escombros materiais, a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Emmanuel fala para nós então que a doutrina espírita vai conseguir fazer com que todas as religiões saiam dos interesses do mundo físico e se voltem realmente para o mundo espiritual. Leon Denis falava sobre isso, se eu não me engano, dizendo que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Significa que todas as religiões começarão a ter uma compreensão do mundo espiritual,
mesmo com sua cultura, com suas tradições, com suas práticas, todas elas estarão voltadas para a conquista do homem espiritual em busca do mundo espiritual. E finalmente, trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, que é Jesus. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e o bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então essa fase, quando a gente lê um texto como esse, é uma fase que felizmente já acabou. Que nós estamos agora vivendo numa outra fase, uma fase de transformação, que ainda existem esses conflitos, porque aqueles espíritos comprometidos, aquelas almas comprometidas, ainda estão resolvendo suas pendências, que se refletem exatamente nessas destruições que nós vemos hoje. Mas nós vemos que isso vai cada vez mais diminuindo, cada vez mais se tornando local, até chegar um momento em que aqueles que poderão acompanhar a evolução do nosso mundo estarão por aqui. Aqueles que não podem mais acompanhar serão então levados a mundos onde possam se desenvolver adequadamente, levando conhecimento intelectual, mas aprendendo para desenvolver o seu lado moral. Né? Então é isso, meus amigos. Né? Eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né? Das ideias que nós podemos trocar, né? de transmitir para vocês aqui uma linha de raciocínio, que certamente, né, falar sobre guerra, nós teríamos ali 50 estudos diferentes e todos eles sendo interessantes. Né? Então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do meu ponto de vista, né, do meu entendimento sobre esse assunto, né, e eu espero que tenha valido a pena, né, para todos nós, que certamente só o fato de preparar esse estudo, a gente vai pesquisando, vai lendo e pensa assim, puxa vida, eu não pensei nisso antes. Eu não conhecia esse texto, eu não conhecia essa ideia, e a gente começa a ver de fato. Então, quando a gente fala sobre lei de destruição, não pensemos na destruição material, nas mortes, na destruição do patrimônio. Pensemos nos espíritos comprometidos e nos estágios em que eles se encontram, e que estão se transformando, estão evoluindo. Tá? Então, dá um abraço no seu marido aí, Maria. Né? Então, esse é o lado que nós temos que analisar. Está sempre pensando na guerra por essa perspectiva. Ao vermos ali bombas caindo em Jerusalém, vendo caindo na faixa de Gaza, não pensamos na destruição, pensamos em todos os espíritos que estão ali. Se eles estão naquele local, é porque existe o merecimento, porque existe o comprometimento. Mas com o passar do tempo, como eu falo sempre, eu gosto muito de reforçar isso, nós estamos sendo testemunhas de uma fase extremamente importante da humanidade. E nós não somos apenas espectadores, nós somos protagonistas dessa fase, porque nós podemos contribuir para a mudança da sociedade nessa fase de transição. Então, valorizemos cada vez mais esse nosso momento, compreendendo tudo aquilo que existe de fraqueza e tudo aquilo que existe também de virtudes, desenvolvendo para todos os homens. Né? O Álvares colocou, ele disse que os espíritos endurecidos saíram do planeta, mas parece que ainda tem muitos. Estão saindo, não é algo que acontece de uma hora para outra, né, Álvares? Ele é um processo. Porque, na verdade, nós lembramos sempre que existe uma diferença entre um espírito que é ignorante e um espírito que é mau. Nós encontramos ainda muitos espíritos equivocados, que com o passar do tempo eles conseguirão também se restabelecer. Então, mais uma vez, do nosso ponto de vista, é muito difícil nós analisarmos isso que acontece. Se esses que estão aqui causam esses problemas, imaginemos aqueles que não estão mais. O que eles foram capazes de fazer na sua época? Então pensemos sempre assim, as mudanças estão acontecendo. E essa mudança, como muitos imaginam, ela não vai acontecer assim, olha, no dia tal, do ano tal, as coisas vão mudar. Ele é um processo que pode durar 3, 4, 5 séculos. E nós estamos passando por essa fase. Já começou faz bastante tempo. Kardec já falava, os espíritos já falavam que a mudança já tinha começado, quando Kardec lançou os primeiros livros, e nós vamos acompanhar isso ainda mais umas 2 ou 3 gerações. Então, eles estão se transformando, estão migrando.
Quem dera, ou melhor, quem sabe se nós não fomos aqueles espíritos equivocados do século XIX. E hoje nós estamos aqui estudando a doutrina espírita. Então, como Jesus sempre lembra, né? Nenhuma ovelha se perderá, mas todas as ovelhas vão se transformando gradualmente. Aquelas que não podem se transformar durante esse processo mudarão de escola e vão aprender com método diferente. E aqueles que podem, mesmo estando em recuperação, continuarão sendo acompanhados amorosamente pelos amigos espirituais. Meus amigos, fechando